O futuro das empresas depende de líderes que aprendem continuamente, que entendem pessoas diferentes, que sabem equilibrar tradição e inovação. No episódio de hoje, você vai conhecer Leonardo dos Anjos, diretor de uma rede com mais de 300 lojas no Brasil e na América Latina e coordenador regional da ABF Sul. Uma conversa sobre sucessão, aprendizado constante e a mentalidade que constrói líderes do futuro. Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou William Câmara e hoje eu tô aqui com o Leonardo dos Anjos. Tudo bem contigo, Leonardo? Olá, tudo bem, William? Tudo ótimo. Um prazer enorme estar aqui junto com você para fazer esse podcast. Que legal. Leonardo, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação para quem nos ouve saber com quem que a gente está conversando, para o nosso papo fluir melhor aqui. Tá ótimo, então. Eu sou Leonardo dos Anjos, diretor de franquias da Anjos Colchões e Sofás. Então, uma rede com mais de 300 franquias hoje. Temos no Brasil, no Chile, no Paraguai, no Uruguai. Estamos expandindo toda a América Latina, além do Brasil, é claro. Tudo começou em 1990, a empresa com o meu pai, fundador, então ele começou a estofar dos anjos. E aí, com o tempo, ele criou a Anjos Colchões lá em 2000, e aí em 2007 a gente começou o projeto da Anjos Colchões e Sofás, as franquias. E aí é um projeto aí, a gente fala até infinito, né? A gente pode ter loja no mundo todo, pode crescer de todos os cantos, então virou a menina dos olhos da empresa. E hoje eu estou à frente desse projeto de franquias e cada vez mais tenho me apaixonado por esse mundo, me tornei coordenador regional da ABF, então a Regional Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu sou responsável pela ABF e, consequentemente, a gente vem ampliando aí os novos horizontes de franquias, crescendo cada vez mais e espalhando aí anjos para todo o Brasil e América Latina. Que legal. Então já começamos aí falando de um empreendimento, de um multi-empreendimento. São muitas empresas conectadas sobre a sua tutela aí de alguma forma, né? Sobre tanto a parte de produtos e até de estratégias de administrativas, marketing, etc. Eu admiro muito quem consegue tocar, orquestrar, né? Tantas empresas com personalidades diferentes. Embora seja a mesma empresa, né? Cada dono de franquia tem uma personalidade diferente de alguma forma, né? Com certeza. A gente fala assim, cada franquia, ela é necessário, digamos assim, a gente fala que é um filho, né? Cada franqueado se torna um filho. A gente tem aquele filho um pouco mais rebelde, que dá umas dificuldades, quer fazer do jeito dele. Tem aqueles filhos que são excelentes, que fazem tudo por conta, que você só precisa estar dando uma olhada. Tem os filhos que você precisa dar mais carinho, dar mais atenção. Então, assim, cada franqueado tem uma maneira, tem o seu tempo de se desenvolver, e aí a gente fala que a gente tem um remédio para cada um, né? A gente tem que dar uma dose de atenção para cada um, e aí as conversas são diferentes. Atualmente a gente já tem multifranqueados com 12 unidades, então já tem 12 lojas. A conversa com ele não tem nada a ver do que a conversa para um franqueado que está ingressando agora na rede. Então a gente tem tudo isso mapeado bem certinho, o que a gente vai falar com cada franqueado, qual é o planejamento com cada um, isso a gente fala, é o grande negócio da franquia. Como também a gente tem já franqueados que vêm do ramo moveleiro, já entendem um pouco do ramo, e a grande maioria dos franqueados vem de outros ramos, então vem advogado, vem médico, vem pessoal que tem outras empresas, até empilhadeira, de todos os ramos diversificados, né? Então, a conversa acaba sendo totalmente diferente com cada um. E essa habilidade, seja do líder ou do empreendedor, do multi-empreendedor, que é o teu caso, né? Conseguir saber adaptar a linguagem, a diversidade, né, da personalidade de cada um, que você precisa gerar negócio, né? Gerar algum resultado em conjunto, né? É uma habilidade e tanto, né? Eu já vou querer entender um pouquinho mais do negócio, Leonardo. Antes eu queria entender um pouquinho mais de você. Você tem a sua trajetória empreendedora, você já está atuando, você atua desde os 16 anos na empresa, então você se formou aí na empresa, vamos dizer assim, né? Eu queria que você trouxesse pra gente, elucidasse, assim, qual que é a sua maior qualidade como empreendedor hoje? Aquilo que te fez chegar onde você está hoje, aquilo que abriu portas para você, qual foi a habilidade que você desenvolveu ao longo desses anos que te tornou um empreendedor que te mantém aí no nível de sucesso que você alcançou? Então, vamos falar um pouquinho da minha história, né? Então, hoje eu tenho 33 anos,
comecei até muito antes com o negócio. Eu lembro quando eu tinha 7, 8 anos, que eu já pulava nos blocos de espuma da empresa, então já estava lá dentro da empresa brincando na fábrica. Desde criança, minha mãe sempre me levou na loja, eu falo que isso foi primordial. Então, muitas pessoas perguntam: pô, mas você já tinha um negócio, você sempre quis esse negócio? Eu falei: desde criança eu vivenciei o negócio. Então, eu nunca me vi fazendo outra coisa senão trabalhando com móveis, com os colchões, com os sofás. Então, a vida inteira eu já trabalhei assim, muito antes, até dos 16 anos. E aí, quando eu tinha 19, 20 anos, a gente começou a abrir essas lojas. E eu comecei a administrar as lojas próprias. E cheguei a ter 17 lojas. Só que daí a gente sabe que o Brasil acaba sendo meio complexo. Naquele momento, então, as lojas já usavam outro regime tributário, que acabava perdendo um pouco da lucratividade. Então, eram muitas pessoas no meu radar. Então, era Cascavel, no Paraná, Curitiba, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, cidades distantes que acabavam sendo difícil. Eu também não tinha uma maturidade muito grande, né? Com 20 e poucos anos, 22, 23, a gente vai amadurecendo. Até que um certo momento, conversando com meu pai, a gente vendeu as próprias lojas, as que eu administrava, para os próprios gerentes. E hoje tem gerentes que compraram uma loja, estão com 7 lojas. Então foi muito legal ver, assim, a gente deu oportunidades de gerentes se tornarem donos do próprio negócio, realizaram todos os sonhos, cresceram junto conosco, isso é muito realizador. E aí, quando eu assumi a franquia, eu fui para a expansão, né? Para organizar, para a gente crescer, para a gente organizar, e eu entrei de cabeça no mundo da ABF, para entender o que era uma franquia, né? Porque como eu administrava as lojas próprias, era uma outra administração. E aí a gente foi aprendendo, foi entendendo, fui convidado para ser coordenador regional, então é uma imensa satisfação, assim, que a gente aprendeu muito com eles, então a gente tem que doar esse tempo para ensinar novos franqueadores como é o mundo de franquia, que é diferente, não adianta falar que não tem nada a ver com trabalhar com loja própria, não tem nada a ver ter uma administração, você tem que ter uma administração com franqueados. E aí, o que foi a minha maior qualidade disso? Que eu sempre fui inquieto em aprender coisas novas e sempre gostei muito de palestras, de cursos, de ver algo novo. Então, sempre eu estou buscando as maiores tendências no mercado internacional, nos Estados Unidos. Por exemplo, ano que vem eu já tenho uma viagem para a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, e uma viagem em Nova York, e uma viagem para o Multi-Unit, a maior feira de multifranqueados do mundo, que é em Las Vegas. Então, a gente sempre está se atualizando com o que acontece. Também iremos para a feira de Milão, que é a maior feira de móveis, que fica na Itália. Então a gente sempre está se atualizando, a gente é incomodado, a gente sempre quer ser pioneiro de inovações no Brasil. Então hoje também estou assim, uma tarefa minha, estou querendo entender cada vez mais da inteligência artificial, onde a gente pode melhorar os nossos processos. Então acho que essa é a maior qualidade, assim, incomodado com... Tá bom, mas a gente sempre pode melhorar. É isso que a gente sempre pensa dentro da Anjos. Legal. Buscar essa inovação, gostar de aprender, de aprimorar tudo que já tá funcionando, já tem sucesso. Mas eu sempre gosto de pensar, o sucesso de hoje, ele foi conquistado no passado. Então, para o sucesso de amanhã, a gente tem que criar um novo sucesso hoje. Então, sucesso não é chegar lá simplesmente, é se manter lá, né? Se manter nessa evolução constante. Que acho que é uma qualidade que você aprendeu e viu como necessário, né? Para sobreviver no mundo cada vez mais competitivo. E é aquele jargão, né? O que te trouxe aqui não vai te levar daqui em diante. Então, a gente passou por inúmeras transformações. Vamos dar o exemplo de pandemia. Eu falo por mim mesmo, eu não acreditava que a gente poderia vender um colchão de 10, 15 mil reais pela internet sem o cliente experimentar, porque a gente aprendeu a vida inteira. Vai na loja, experimenta, vê o que você gosta. E hoje a gente já tem técnicas na venda online que faz o nosso cliente comprar assertivamente o colchão que ele deseja pelos testes que a gente faz. Então, são coisas que a gente vai evoluindo, vai aprendendo, e aí a gente tem que tirar aquelas crenças limitantes, né? Então, isso é muito bacana, mudou completamente ali,
a maneira de se vender, né? Eu digo, depois que todo mundo ficou em casa. E hoje a gente percebe aí uma evolução da inteligência artificial que está começando, né? E as empresas daqui 10 anos eu tenho certeza que serão totalmente diferentes. Então a gente precisa ser pioneiro nisso, né? Foram ganhos que a gente teve aí com a inovação tecnológica, né? E até mesmo com os desafios que a gente enfrentou aí em 2020, que acho que nos fez abrir percepções, portas aí que a gente não tinha aberto ainda. E eu acho que acelerou muito o comércio, os serviços. De certa forma, a gente evoluiu bastante, perdemos muita coisa, mas evoluímos bastante, né? Leonardo, na sua trajetória profissional, o que você considera o seu maior acerto? Na minha trajetória profissional, pergunta difícil, né? Essa é a A ideia. gente tem inúmeros acertos, lembra muitas vezes dos erros, mas eu acredito que meu maior acerto foi ter. Eu falo que teve um caso em específico, que foi a minha grande virada de chave na vida, que foi numa feira nos Estados Unidos em 2019, se eu não me engano, que foi a feira de franquias nos Estados Unidos, a maior feira do mundo. E aí eu estava lá e sabe quando você se sente incomodado, que você se sente inferior? Porque eu estava lá com os maiores franqueadores do Brasil, o pessoal da Chiquinho Sorvetes, doutora Carla da Sorridentes, tava com o pessoal do IASE, da Wizard, tava com o pessoal da Casa do Construtor, os donos das empresas. Então era assim, era gente muito capacitada, gente muito boa mesmo. E eu era um menino, eu tinha 27, 28 anos. E eu lembro que passou o primeiro dia assim, me sentindo mal. Eu falei, meu, não era eu que tinha que estar aqui, sabe? Às vezes a gente tem esse sentimento. E eu liguei pro meu pai à noite e falei, pai, era você que tinha que estar aqui, porque é só os donos de empresas, são pessoas renomadas, pessoas inteligentes, você tinha que estar aqui, porque eu não tenho conversa com essas pessoas. E daí ele falou, não, aí que vai mudar a sua vida, é você que deveria estar aí. É com essas pessoas que você precisa andar. Com esse tipo de gente que você vai aprender, pessoas mais inteligentes que você, é que você começa a aprender. E aquilo realmente, ali eu fiz várias amizades, conversei muito com essas pessoas e eu parece que despertei assim para a vida. Opa, vamos fazer diferente, eu quero ser igual a essas pessoas. E aí foi aonde foi uma grande virada de chave da minha vida e aí foi assim, acho que foi o maior acerto viajar para fora, conhecer gente diferente, conhecer gente mais inteligente que a gente, que me fez crescer muito. Acho que esse foi o grande acerto da minha vida. Que legal você conseguir notar isso, porque foi frente a um desafio que você se notou que você estava realmente numa grande oportunidade, né? Às vezes a gente não consegue medir, né? Fala, nossa, isso aqui é muito difícil. Na verdade, é a grande chance que me abriu muitas portas, que me fez crescer em muitos aspectos. Né? Com certeza, foi a minha grande transformação da vida, pessoal para profissional, e aí, consequentemente, depois eu comecei a trazer muitos projetos para a empresa, que daí a empresa foi crescendo. Mas se a gente não mudar a nossa mentalidade primeiro, a gente não vai mudar a empresa, né? Então, eu acho que isso foi primordial para o meu crescimento. Sim, parabéns aí pela atitude do seu pai, que realmente falou, não é aí que você Com tem que estar, ele certeza. realmente te deu a clareza, né? Hoje eu tenho uma empresa chamada Upskill Platform, que é uma empresa de desenvolvimento de mentorias. E nós trabalhamos com casos de M&A, de sucessão de liderança, ou às vezes até mesmo de melhoria de performance de toda a liderança de uma empresa. Empresa de vários tamanhos, de uma empresa pequena até uma empresa grande. E sucessão é algo que a gente trabalha bastante, tanto de empresas familiares, quanto de empresas que estão ali já bem estabelecidas, mas que estão já pensando no crescimento e criando a nova camada de liderança. E é muito curioso que, diferente do que você comentou, né, que você com 7 anos já se sentia dono, você já sabia que aquilo era seu, tem pessoas que elas não aceitam a sucessão, elas têm uma resistência a aceitar. E você não só aceitou logo de início, né, bem cedo, então acho que é uma dica aí para quem tá em processo de sucessão, aceita logo, sabe? Abraça, aquilo é seu, né? E aceitar os desafios que esse cargo demanda. Porque não é moleza, tem muito desafio. Você vai ter que sentar em mesas com pessoas mais inteligentes que você, isso vai ser a melhor coisa que vai acontecer. Então, assim, baita exemplo, Leonardo, boa sacada aí, viu? Gostei. Com certeza. E assim, falando um pouco mais de sucessão, me fazem muito essa pergunta, como que é dentro da empresa, como que funciona com o seu pai? Eu falo, gente, é claro que tem inúmeros atritos, a maneira de pensar dele não é a mesma maneira que a minha, mas a gente tem que entender uma coisa, que os dois estão ali pelo crescimento da empresa. Eu acho que isso é
é importante a gente começar a entender que as pessoas têm maneiras diferentes de pensar, mas todo mundo quer o bem da empresa. E às vezes eu entendi muito isso quando eu fiz um curso do Enneagrama, que eu comecei a entender os perfis das pessoas. E quando a gente começa a entender os perfis da pessoa, você vê que cada pessoa tem uma motivação básica. Cada pessoa ela tem uma maneira de pensar que para ela aonde está voltado o radar dela. E aí, quando você entende isso, você entende que o que te traz felicidade não é a mesma coisa que traz felicidade para outra pessoa. Então, depois desse curso, eu comecei a entender muito mais meu pai e minha mãe, eu tenho um perfil, ele tem um perfil e ela tem um perfil completamente diferente. São 3 perfis completamente diferentes, que tem uma maneira de pensar, uma maneira de se alegrar diferenciado. E aí a gente começa a entender isso e falar, é porque ele pensa dessa maneira, por isso que ele está fazendo isso. Então são coisas que a gente precisa entender melhor, perfis comportamentais, como as pessoas pensam, para tentar evitar esses atritos, né? Eu acho que Isso todo é algo líder, que, principalmente, quanto ele antes precisa acontecer, entender de melhor. pessoas. Só a conexão falhou um pouquinho. Quanto antes acontecer essa clareza, essa autopercepção, melhor. Porque a longo prazo isso é tipo um juros composto, vai ficando cada vez mais caro para o relacionamento, para qualquer tipo de relação. A gente trabalha não só com sucessão, e a gente sabe que tanto o sucessor quanto o sucedido, eles têm que entrar nesse acordo. Nós queremos a empresa crescendo. Não é eu me provar que eu sou melhor que você, eu sou um gestor melhor que você. Você nunca vai me superar como líder, eu sempre vou ser melhor do que você, então fica aí de boa. Não adianta, se entrar no jogo de ego, a coisa não funciona, né? Entrar nesse jogo de competição junto com o seu pai, com a sua mãe, é o pior negócio, né? Eu acho que não tem. E aí quer torcer contra essas coisas, não, tá todo mundo ali junto e não tem pessoas no mundo que vão torcer mais pelo sucesso do que os pais para os filhos, né? Então, entendi isso. E também uma coisa, eu saí das lojas próprias, entrei na franquia, então foi esse grande embate. A gente tinha um gerente que também mandava toda a franquia, eu entrei, quero já sentar na cadeira, mandando nele, mandando em tudo, e meu pai que cuidava da franquia naquele momento, né? Era uma franquia que estava com 40, 50 lojas, e aí, naquele momento, começou eu querer fazer tudo do meu jeito, e ele falou, não é bem assim, e aí começou esses embates, né? E aí, claro, teve muito tumulto naquele momento, mas eu acho que quando eu amadureci, assim, entendi realmente que a gente quer a mesma coisa, o bem comum, aí eu comecei a escutar mais, entender mais, porque eu acho que o maior problema do sucessor, às vezes, ele quer chegar e já começar a mandar no negócio, que foi construído pelo seu pai e pela sua mãe. E não é assim, né? Então, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais experiente e vê que a maneira de lidar com as coisas não é como a gente imaginava quando tinha 20 anos, né? Eu acredito que quando você tem 20, você tem uma maneira de pensar, quando tem 30, quando tem 40, 50, é totalmente diferente, né? Então, eu tinha 20 e poucos anos, tinha uma maneira de pensar totalmente diferente de hoje, né? É aquilo que você falou, né? A nossa capacidade de entender a diversidade da personalidade, do pensamento, dos valores, das motivações de cada um. Todo mundo pensa diferente. Se você acha que todo mundo pensa igual a você, você vai ter um grande problema de colaboração. Cada um, mais Com certeza. fantástica que seja a sua índole profissional, sua atitude, sua postura profissional, sempre vai ter alguém que tem outra estratégia e que funciona muito bem. Não necessariamente a sua é a única forma ali, né? Exato, eu vejo, por exemplo, na empresa, a maneira que eu vou conversar com a equipe de vendas não tem nada a ver com a equipe de marketing, que não tem nada a ver com o administrativo, que não tem nada a ver com os meninos da entrega, por exemplo. Então, dentro de uma própria empresa, você tem no mínimo 4, 5 perfis totalmente diferentes que você precisa lidar totalmente diferente com cada equipe, com cada pessoa, né? Então, imagine com os seus pais, né? Que daí também tem esse negócio de que quem começou a história foi o seu pai e sua mãe, você tem que ter respeito. E eu sempre me fiz a pergunta, será que eu conseguiria fazer o que meu pai e minha mãe fizeram? Tenho certeza que não. Então, eu prefiro muito mais dar essa continuidade do que ter começado do zero e ter passado pelo que eles passaram. Boa essa reflexão, essa é uma pergunta boa. E será que eu faria tudo que eles fizeram? A gente nunca sabe, né? E eu já conversei até, isso daí entrando essa conversa de sucessão, que eu sei que ajuda muitas empresas,
conversei com um amigo meu, né? Que ele saiu da empresa do pai dele quando ele tinha 22 anos. Ele falou, cara, eu fazia de tudo, meu pai não valorizava. Eu saí e montei meu próprio negócio. Hoje ele vai muito bem, tá tudo certo. Mas ele fala, cara, se eu tivesse me acertado com o meu pai lá, a gente estaria muito maior. A gente seria, se a gente tivesse se unido naquele começo, tivesse relevado algumas coisas, que mais ou menos assim, eu montei minha empresa e provei que eu era capaz. E agora eu tenho uma empresa média, ele uma empresa média. E a gente poderia ter uma empresa muito maior. Então, com certeza, ele falou, agora, depois de muito tempo, a gente está começando a unir as forças, mas... Pô, poderia ter feito isso junto no começo, né? Se tivesse trabalhado uma gestão emocional, né? Essa coisa de entender que nós pensamos diferente, mas como que construímos juntos, onde estão as intersecções de como cada um funciona profissionalmente. Mas não é um desafio fácil isso não. Você talvez tenha conquistado, eu acho que foi o seu grande acerto, a sua grande vitória, Leonardo. Mas para muitas pessoas ainda é um calcanhar de Aquiles, é algo difícil. É tão difícil isso que hoje, quando a gente presta mentoria de liderança para muitos líderes, esse é um dos elementos que a gente mais trabalha. Fazer as pessoas colaborarem, conversarem, sabe? Terem essa inteligência emocional de criar algo maior do que elas poderiam criar separadamente, né? Porque senão fica, o que você falou, ficam duas com coisas medianas e a coisa não cresce como poderia crescer. Eu falo, tem tanta coisa para fazer dentro da empresa, cada um já cuida de várias partes, um de uma parte, outro de outra. Imagine você trabalhar sozinho, então é muito mais difícil, né? Legal. Leonardo, como não só de acertos vive empreendedor, qual foi o seu maior erro? O que você aprendeu com isso? Maior erro, eu acho que quando eu tinha... eu sempre fui muito focado em vendas, em números, em crescimento e muitas vezes eu não olhei para a parte financeira, para a parte de relatórios, olhar para a questão de estoque, olhar para os controles, digamos assim. Então eu cheguei a ter ali muitas lojas, vendia bem tudo, mas eu não tinha os controles, eu não tinha um sistema bom. E como eu era sozinho, eu focava na venda e aí acabava não olhando para o outro lado financeiro. Então foi ali que, eu não estava tão bem assim financeiramente quanto eu achava que poderia estar e pelo número que eu vendia. Então eu pensava no faturamento, em crescimento e vamos abrir mais lojas, mas às vezes é melhor a gente dar um passo atrás, fazer um estudo realmente do que dá para fazer para não correr o risco de tomar decisões erradas, né? Então eu acho que isso foi assim um maior erro meu e hoje eu tenho que dar mais uma atenção mais para esse lado. Legal. Legal que você comentou sobre esse maior erro de não ter o controle. Eu gosto muito de uma propaganda antiga da Pirelli que chamava potência não é nada sem controle. Porque às vezes você tem muita energia para fazer a coisa acontecer, então você estava super eficiente no seu processo de vendas, mas não conferiu se estava eficaz para o sistema, né, para a empresa, para o sistema chamado empresa, para ajustar os controles para ter uma performance bem alta, né? Então você acelerava, mas a curva derrapava um pouquinho, perdia tempo, a coisa não funcionava como poderia estar funcionando. Grande aprendizado, né, Leonardo? Hoje eu gosto muito daquela frase. O faturamento é ego, tem que tomar cuidado, né? O que importa é a última linha, o que importa é o lucro. Não adianta você pensar que vai faturar e tudo e você não olhar para outras coisas que estão despesas que você está tendo dentro da empresa que vão te comer todo o lucro. Exatamente, você tem outros sócios ocultos, né, impostos, muita coisa que a gente nem imagina e quando chega lá na última linha, hoje não era tão bonito quanto eu imaginava, né? Exatamente. Exatamente. Legal. Leonardo, deu para entender um pouquinho aí da sua mente empreendedora, de como você liderou esses processos aí até então, dos acertos aí da sucessão, que acho que foram bem elucidadores, assim. Às vezes a gente tem que saber quais são os nossos papéis, dividir isso e vamos pensar no jogo do ganha-ganha, né? Não do jogo eu sou melhor e eu quero ser o artilheiro aqui da jogada, né? Fantástico. E agora, entendendo um pouquinho do negócio, né? Conta um pouquinho do negócio em si. Hoje vocês estão com quantas franquias? Onde vocês pretendem chegar e como que vocês pensam em chegar lá? Atualmente a gente está com 260 franquias abertas, lojas abertas, e temos mais umas 70 lojas vendidas, né, que vão abrir nos próximos meses. Nosso plano é chegar em 500 lojas até 2029, final de 2029, então em 5 anos aí, 4, 5 anos.
chegar com 500 franquias abertas. Nosso sonho grande, que a gente sempre fala, é chegar nas 1.000 lojas. Então, a gente fala isso daí, até uma frase que eu e meu pai falamos, a gente só sossega a hora que tiver 1.000 lojas. Então, a gente quer muito isso, mas também a gente, às vezes, coloca um pé no freio, a gente fala, não adianta ter loja se não for lucrativa para o franqueado. Se o franqueado não ganhar dinheiro, ele também não vai estar satisfeito e, consequentemente, acaba queimando a empresa, né? Queimando a marca. Então a gente toma muito cuidado com isso. E qual que era a outra pergunta? Acho que era isso. Onde vocês estão agora e onde vocês pretendem chegar e como que vocês vão fazer isso, né? Porque eu achei muito legal que vocês têm um sonho grande. Não é uma meta para 2029. Vocês têm 2029 é quase como um stepping stone aí para o sonho grande de chegar a 1.000 lojas, né? Exato. Qual a estratégia que vocês usam para crescer esse número de lojas? Como é que vocês vão chegar nas 1.000 lojas? Então, hoje a gente está fazendo uma migração na empresa muito grande. Eu falo que esse ano de 2025 vai ser o grande ano da mudança em 10, 15 anos da empresa. Por quê? Porque a gente começou o conselho administrativo na empresa, com o Carlos Zilli, e assim, uma mudança gigantesca. Então, a gente sempre pensou na empresa, assim, eu falo que a gente está migrando de ser uma empresa média para se tornar uma empresa grande. Então, a gente está mudando muita coisa internamente, então, sobre sistemas, sobre teus números, teus KPIs, ter um controle que a gente não teve até agora. Então, trazer pessoas renomadas. Então, por exemplo, a gente não tinha uma área de TI muito forte, a gente está contratando, está avançando nisso, uma área de gente de gestão, uma área de marketing. Então, a gente está trazendo profissionais para complementar a empresa, porque a gente pensou assim, agora não tem mais como a gente ficar somente com os pratas da casa, né? Eu falo, a gente cresceu muito, mas a gente vai continuar formando, vai continuar dando oportunidades, mas eu preciso trazer pessoas experientes de outras empresas, pessoas grandes. E aí essas pessoas já chegam e vão mexendo dentro da empresa, vão mudando a empresa. Então eu falo que o que nos trouxe até aqui para se tornar uma empresa média, para se tornar grande, a gente precisa profissionalizar. Então é algo que a gente está mudando muito dentro da empresa. E com certeza aí, dentro de 4, 5 anos, vai ser um boom gigantesco em inúmeras coisas dentro da empresa, como a reestruturação e a organização interna, né? Então, digamos, aquela frase de ordem e progresso, a gente progrediu bastante. Agora estamos colocando ordem para crescer cada vez mais. Que legal. E você trouxe uma camada aí muito interessante, porque às vezes você está lá num negócio, a coisa está funcionando super bem, tá tudo funcionando, só que não adianta, tem uma hora que bate no teto. E você precisa começar a explorar outros horizontes, outros números, outros KPIs, outras visões de liderança. Com certeza você deve ter excelentes líderes dentro da empresa. Só que às vezes um líder que foi formado aí dentro, que não tem uma visão, uma experiência de uma empresa grande, que já tem outros tipos de processos, outros tipos de relações com stakeholders, com conselho já embutido. Então é outro nível de jogo, né? É uma liga profissional, vamos dizer assim. Isso, é estruturar os processos. Acho que é essa a grande frase que a gente está fazendo. Está organizando realmente todos os processos, porque muitas vezes ficou na mão das pessoas, né? E aí acaba saindo uma pessoa, os processos se foram que ela fazia, agora vem uma outra e faz totalmente diferente. Então a gente precisa profissionalizar, organizar tudo isso dentro da empresa para a gente não depender disso, né? Então eu acho que muitas empresas, quando se tornam médias, eu faço essa pergunta até em algumas palestras, eu falo, se eu chegar e tirar 5 principais pessoas da tua empresa, o que acontece no dia seguinte? A maioria eu tenho certeza que vai ter uma bela dor de cabeça. Eu acho que todo mundo vai ter uma bela dor de cabeça e eu quero ver quem dá uma volta por cima, né? Por quê? Porque tá esperando das pessoas, então é algo que a gente quer organizar todos esses processos para não ficar dependente, né? Isso daí a gente ter pessoas boas, comprometidas e profissionais, né? Eu acho que isso é muito importante para se tornar uma empresa grande. Você tocou num ponto aí de processos que às vezes passa, é muito fácil esquecer, né? O processo com gente, com pessoas. Você falou, às vezes você tira 5 pessoas ali da empresa e o negócio não vinga. Tem muita empresa que se você tira uma pessoa, a empresa já desmonta.
Porque É, essa pessoa não é nem sobre processo de serviço ou processo mesmo de fazer como faz a coisa, mas sim um processo humano que aquela pessoa ela colava todo mundo, ela criava uma ordem entre uhum. relacionamentos que permitia a empresa funcionar. Isso não foi replicado. Não tem uma outra pessoa que faz isso, não tem uma Não cultura tem que alguém tolera. para substituir, né? Não tem É, um- uma pessoa abaixo que vai fazer o mesmo trabalho, né? Isso com certeza, né? Nunca vai ter assim, toda empresa ter pessoas abaixo que vão fazer o mesmo trabalho, mas pelo menos ter os processos desenhados, isso é necessário, né? E com sim, sim. certeza, eu dei até uma exagerada, 5 pessoas, eu acho que com 3 já dá um colapso em todas as empresas, né? Não tenho dúvida disso. Sim, com certeza. E esse elemento de replicar processo de gestão com pessoas, né? Não é só sobre PDI ou sobre você ouvir o seu colaborador ou pessoa do seu time, é você realmente fazer aquilo que você fazia com seu pai. Poxa, nós vamos jogar junto para fazer a empresa crescer, para, sabe, tirar aquele clima tenso de discórdia, de querer fazer corpo mole, de vitimismo. Hoje em dia, na Upskill, a gente trabalha muito em treinamento de sucessão de líderes, de manter esse clima, essa cultura que a empresa criou até agora, que permite que as pessoas se engajem naturalmente. E não que seja um engajamento forçado, uma coisa que você tem trabalho, o líder tem que gerar muito movimento para fazer a empresa funcionar, né? Então é algo interessante, além dos processos, você pensar nos elementos de gestão que cada um desses líderes, não só os que estão, mas os que estão entrando, né? Se eles estão conectando a cultura da empresa, é algo muito interessante de estudar. Eu tenho ficado apaixonado de olhar para isso, está sendo muito divertido. Ah, com certeza. É de suma importância, né? Para toda empresa, É, tá? Eu falo, para crescer precisa organizar, não dá mais sim, para a gente fazer do jeito que a gente sempre fez, né? E aí, com essa entrada do conselho, foi aonde ele começou a levantar números. Ele está acostumado com empresas que faturam bilhões, muito maiores do que a nossa. E aí ele começou a trazer, e cadê isso, isso, e a gente não tinha nada, sabe? Então ele falou, como que vocês administram? E aí, então é muito no feeling do dono, foi muito no feeling do uhum. meu pai, no meu, mas agora, para tomar as atitudes, a gente fala, precisa ter os dados bem concretos para a gente tomar a melhor decisão e ser muito mais assertivo. São os elementos necessários para profissionalizar a liderança, a gestão da empresa para o próximo nível, para a próxima camada de onde vocês querem chegar. E é um plano bom, sonho grande, com números bem estruturados, então tenho certeza que vai funcionar aí, né? Com certeza. Leonardo, eu vou para a última pergunta aqui agora, para a gente deixar enxuta a nossa conversa. Você comentou sobre inteligência artificial. Tenho certeza que vocês usam IA na parte administrativa, marketing, gestão de muita coisa. E eu sempre faço essa pergunta para provocar a criatividade, né? Se vocês hoje vendem colchões estofados, tem uma franquia hoje com 240, quase 340 lojas aí vão estar prontas aí até Uhum, o final do ano. E como que você vê a IA lá na boca no consumidor? Porque no processo interno é fácil, né? Agora você consegue uhum. pensar lá no Sim, consumidor? a gente já está fazendo, então esse ano mesmo a gente já acertou um CRM para toda a rede, então todas as lojas utilizarão o mesmo CRM, e esse CRM já embutido com uma IA que vai fazer todo esse primeiro atendimento, principalmente dos leads online, né? Então, aqueles contatos que vêm online, vai ser toda uma inteligência artificial que vai atender. Então, a gente está treinando ela para ter tudo apto pelo nosso negócio, né? Para entender tudo perfeitamente. E aí, consequentemente, depois a gente vai jogar aí para atender os nossos franqueados, atender os nossos clientes do online. Por quê? Porque a gente tem percebido que cada vez mais, isso daí já não é nenhum um dado de surpresa, né? As pessoas, quando elas são atendidas na primeira hora, têm uma chance de conversão. Se for atendida amanhã, cai drasticamente. E se for atendida em 5 minutos, a chance de conversão é muito maior. Então, cada vez mais a gente precisa, não tem como o humano estar ali disponível o tempo todo. E aí a gente também tem muitas vezes o nosso franqueado, os nossos vendedores, eles não estão na loja depois das 6, 7 horas da noite. Então tem que alguém atender esses leads que chegam aí 8, 9 horas da noite. E porque a pessoa quer ser atendida na hora. E se a gente tiver apto com uma inteligência artificial sabendo tudo, eu falo que daqui a pouco ela vai atender melhor as pessoas do que as próprias pessoas. Então a gente
pelo menos ela não vai cometer erro, porque as pessoas, uma hora faz tudo certinho, a outra nem tanto, e vai otimizando isso. E, consequentemente, a gente vai dar vários passos em cima disso, é onde a gente está focando bastante, está organizando isso, que com certeza a gente vai sair na frente aí do atendimento para o cliente, para o consumidor final, muito mais rápido e muito mais assertivo. Mas eu falo, a inteligência artificial precisa de treinamento também, igual ao humano. Então você precisa treinar e saber exatamente como você quer que fale, fazer inúmeros testes que a gente está fazendo para depois tornar apta para o atendimento. E também pensar na captação de dados. Eu acho que a IA é muito ágil para captar mais dados do que um humano às vezes captaria numa conversa, né? Muito, então, muito. Pensando até nos produtos, né? Fazer perguntas muito pessoais que possam alimentar um banco de dados e notar, olha, a maior parte das pessoas que nos procuram porque elas estão com essa e essa dor, eles estão com esse desconforto, né? Então a gente conversar sobre isso vai ajudar, né? Com certeza. Então, assim, eu tô sempre olhando as tendências dos Estados Unidos, China, tudo, e, gente, o que já tá fazendo lá fora é inacreditável. Então, vai chegar aqui. E eu falo sempre, meu pai utiliza uma frase muito, ele fala, boi lerdo bebe água suja. Então, quando a gente é meio lento. E, cara, quem for mais rápido vai colher, vai pegar água limpinha ali, vai ter mais privilégios, vai crescer mais rápido, então a gente precisa ser rápido em relação a isso. É que eu acho que essa frase impacta muito da cultura de vocês, dessa agilidade, de estar atento à inovação, ao aprendizado. Uma frase muito boa, que representa um pouco do que a gente conversou hoje. A gente sempre quando, não dá mais, ele fala, boi lerdo bebe água suja, né? Então, tipo assim, fomos lerdos, por isso que a gente não vai conseguir ter esse projeto. Então a gente precisa estar antenado em tudo, né? Porque o mundo tá muito rápido. E cada vez vai ser muito mais rápido, eu não tenho dúvidas disso. Mais ágil ainda. Leonardo, gostei do nosso papo, foi muito interessante falar um pouquinho sobre sucessão. Bom. Adorei essa última frase, acho que foi... Eu ia até te perguntar um conselho, alguma sacada legal para você passar para um empreendedor, mas essa frase fechou com chave de ouro, ela foi muito assertiva e conectada. Com certeza. Muito obrigado pelo papo. Se alguém que está ouvindo a gente tiver alguma pergunta para mim ou para o Leonardo, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Tá ótimo. Leonardo. Muito obrigado, William, pelo papo. Também gostei muito. Uma conversa bem descontraída, né? Mas acho que deu para passar algumas coisas como a gente faz na empresa. Foi muito bom conhecer um pouquinho de você e um pouquinho da empresa. Sucesso para vocês aí. Até o nosso próximo papo. Um grande abraço. Obrigado. Sucesso para nós. Até mais. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.